Olá, turminha, tudo bom? Bom, essa semana eu tô aqui pra gente dar início ao terceiro volume do livro, tá? Então a gente agora vai começar um novo volume, um novo bimestre, e eu vou falar com vocês hoje sobre o capítulo 16, que é o primeiro capítulo que a gente vai estudar nesse volume. Bom, o capítulo 16, na parte de estudo do texto, vai tratar sobre o gênero textual documentário. E aí, para iniciar bem esse capítulo, como a gente sempre inicia, a gente tem um texto, uma leitura. E essa leitura, né, ela parece uma notícia de jornal. Ela tem todos os aspectos de uma notícia de jornal, que conta sobre a estreia de um documentário que se chama Muito Além do Peso e que trata da obesidade infantil. Lido esse texto, refletido um pouquinho sobre o assunto e também tendo dado uma olhadinha no glossário, vocês vão passar para as atividades de interpretação. E aí eu vou pedir também, né, para que vocês não deixem de dar uma olhadinha nos quadrinhos Você Sabia, Conectando e Cult. Todos eles presentes lá na página 309. Então a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre esse assunto, né, que é um assunto atual, obesidade infantil, que é um assunto também que diz respeito à sociedade. E ainda mais, né, no quadrinho Conectando, a gente tem conceitos muito importantes para compreender o que a gente está vivendo hoje, né? Esse isolamento social. Então, nesse quadrinho Conectando, a gente tem lá as diferenças das palavras pandemia, endemia e epidemia, tá? Leiam com atenção, é muito interessante e vai contribuir para o nosso conhecimento. Feito tudo isso, vamos chegar à produção textual dessa semana. Então, a gente começou a ver documentário, né? Começou a falar sobre o gênero documentário. E, de cara, vocês não vão produzir um documentário. Porém, vocês vão começar a planejar, a roteirizar um documentário. Então, o documentário que a gente leu, a matéria sobre o documentário trata de obesidade infantil. Então, lá no comecinho do capítulo, a gente leu uma matéria de jornal que trata de um documentário sobre obesidade infantil. E agora, vocês vão imaginar que foram convidados a produzir um documentário sobre esse mesmo tema, obesidade infantil. Por isso é bom vocês se informarem bastante acerca desse tema, tá? Então leiam o máximo possível, se puderem assistir a algum documentário, tá? O livro traz sugestões pra gente também. E para fazer isso, vocês precisam refletir sobre algumas questões, né? E essas questões o livro traz pra gente lá na página 310. Então, que recorte sobre esse assunto você faria, né? Então, acerca de obesidade infantil, você falaria no seu documentário especificamente sobre o que, né? Pode ser, por exemplo, sedentarismo ou fast foods, não sei. Você vai escolher um recorte, vai escolher um assunto específico dentro de obesidade infantil para retratar no seu documentário, né? Que vocês não vão fazer ainda. Qual seria o público-alvo do seu documentário, né? Então, para quem você faria esse documentário? Quem você acha que assistiria o seu documentário? Qual seria a duração aproximada do seu vídeo, né? Então, quanto tempo esse vídeo duraria? Que histórias sobre o seu tema você contaria? Quem você entrevistaria nesse vídeo, né, para fazer esse documentário? Que cenas você incluiria no seu documentário? Em que espaço você gravaria essas cenas? Que outros elementos você incluiria? Fotografias, gráficos de animações, músicas? E, por fim, que mensagem você deseja passar com esse documentário? Tendo pensado nisso tudo, refletido sobre tudo isso, vocês vão colocar tudo num papel e aí sim elaborar um texto apresentando resposta para todas essas questões. Isso, gente, esse texto é meio que um planejamento de um documentário. Então, pensem como se vocês já fossem fazer um documentário, tá? Pensem como se vocês fossem realmente colocar essas ideias em prática. O livro pede que antes de vocês entregarem esse trabalho para mim, né, antes de devolverem esse trabalho pro colégio, que vocês passem para um outro amigo revisar esse texto. Mas isso não precisa, tá? Se vocês quiserem, podem fazer, mas não é necessário, não é obrigatório.
Vocês precisam apenas ver se tá tudo direitinho, fazer letra legível e mandar organizadinho para que eu possa ler e entender, tá, gente? Então, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.